Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a igreja primitiva. Quem Jesus colocou como base da igreja. Falaremos nesse vídeo sobre os patriarcas na fé, aqueles que deram início à igreja a qual conhecemos. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo. Vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja cristã era a igreja do tempo dos apóstolos, ou seja, a comunidade que viveu os primeiros anos da igreja cristã. A história da igreja primitiva se desenvolveu desde a primeira metade do primeiro século antes de Cristo, até o final do mesmo século ou início do seguinte, quando provavelmente morreu João, o último apóstolo de Jesus. Inclusive, o período da igreja primitiva faz parte de um período maior da história do cristianismo, chamado de Igreja Antiga. Esse período se estende até os anos 600 depois de Cristo, quando teve início a igreja medieval. Então, para muitos comentaristas, a designação da igreja primitiva é usada principalmente para identificar a igreja do período dos apóstolos dentro dessa divisão maior que compreende toda a igreja antiga. A origem da igreja primitiva é amplamente aceita pelos estudiosos, que a igreja primitiva teve origem no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, registrado em Atos 2. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo, no mundo maior. A Bíblia mostra claramente que a história da redenção foi planejada por Deus desde a eternidade, registrada em Efésios 1. Isso quer dizer que Deus dirigiu a história de sobremaneira para que, em seu propósito, fosse cumprido, então, no momento oportuno. Isso, falamos da plenitude, do tempo de Deus, e enviou o seu Filho, registrado em Gálatas 4:4. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário meticulosamente preparado por Deus. De fato, não haveria um momento mais adequado para a igreja primitiva do que aquele. Nos séculos anteriores, o mundo havia caminhado para uma unificação jamais vista. O Império Grego de Alexandria, o grande Alexandre, basicamente padronizou o idioma e a cultura e a filosofia grega. Influenciou muita gente. E o grego koine se espalhou por toda aquela região, se tornando o idioma comum de todos aqueles povos. Nesse mesmo tempo, já havia judeus vivendo naquela época, mas nas diversas regiões estavam os judeus. Então, quando o Império Romano despertou ou desapontou, ele se aproveitou daquela unidade cultural a respeito do seu idioma, para trazer uma realidade singular, diferentemente de outros impérios. O Império Romano conseguiu manter a paz em todo o seu domínio, de forma incrível, podemos dizer isso. Havia a famosa Pax de Roma, com tropas imperiais mantendo a paz e a autoridade do imperador em toda a sua extensão do império.
Consequentemente, houve grandes propriedades, houve riquezas e desenvolvimento. E falamos de infraestrutura pública do Império Romano. Era algo sem igual para os padrões da época. Todo o império era ligado por estradas que facilitavam o quê? A comercialização e a comunicação. Então foi nesse cenário que o evangelho começou a ser pregado, fazendo a igreja primitiva crescer rapidamente de Jerusalém para as cidades mais longínquas do mundo, falando do mundo grego, romano, e cumprindo-se o quê? A promessa do nosso Senhor Jesus, de que suas testemunhas pregariam o evangelho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. A liderança da igreja primitiva era liderada pelos apóstolos de Jesus. Esses homens foram escolhidos especialmente por Deus para, junto dos profetas, lançarem os fundamentos da igreja. Em Efésios 2:20 está registrado isso. É verdade que sabemos muito pouco sobre a maioria dos apóstolos. Depois de acessão de Jesus ao céu, mas o livro de Atos dos Apóstolos, que registra parte importante da história da igreja primitiva, mostra de forma e destaca a atuação de alguns apóstolos na liderança da igreja. O trabalho do apóstolo Pedro, por exemplo, recebe grande ênfase, na igreja primitiva. Na metade do livro de Atos dos Apóstolos, parece que ele foi o principal porta-voz da igreja primitiva. Em seus primeiros anos, Pedro assumiu o papel de líder na reunião em que se deu a escolha do novo membro colegial apostólico, que deveria, ocupar o lugar deixado por Judas Iscariote. Atos 1:15. Ele também foi o pregador no Pentecoste, no dia de Pentecoste, que, pela inspiração do Espírito Santo, trouxe um sermão que resultou na conversão de 3.000 almas. Atos 2 está registrado. Nos episódios envolvendo Anania e Safira, Pedro foi ainda o líder da igreja primitiva que anunciou a disciplina naquele casal. Atos 5. Pedro também teve um papel importante sobre Cornélio, em Jerusalém, que foi reunido para resolver a primeira controversia da igreja primitiva, que dizia a respeito à recepção dos crentes gentios na comunidade cristã, em Atos 15. Parece que seu trabalho na igreja primitiva também inclui obras missionárias em Antioquia, depois em Roma, ao lado de Pedro, ao lado de João. Foi outros líderes em destaque da igreja primitiva. Ele era uma coluna da igreja em Jerusalém. Gálatas 2:9. Já no período final de sua vida, ele também teve algumas participações na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo também foi uma das maiores lideranças da igreja primitiva. Natural da cidade de Tarso, Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos. Foi transformado por Cristo em um dos mais notáveis missionários da igreja. Em sua viagem missionária, Paulo fundou várias comunidades cristãs que fizeram a igreja primitiva crescer. Além dos apóstolos, outros nomes influentes também foram muito ativos na igreja primitiva. Entre eles, Estevão, Filipe, Tiago, Judas, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Timóteo, Tito, apóstolo, etc. Tantos outros membros da igreja primitiva. Sem dúvida, o maior dos membros da igreja primitiva era formado por pessoas simples, como camponeses, pescadores, e havia também membros de outra classe social.
À luz do texto do Novo Testamento, sabemos que entre os membros da igreja primitiva estavam judeus, gentios, homens e mulheres, jovens, velhos, soldados, senhoras, senhores e escravos. Tito 2, 1 ou 10. Isto mostra que o corpo de membro da igreja primitiva era uma prova de que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoa, sem distinção.